Olá, professoras e professores, sejam muito bem-vindos a mais um planejamento de aula de programação e de tecnologia e inovação, programação. Eu sou a Gabriela Ribas, sou formadora na Start by Alura e sou uma mulher branca de cabelos cacheados castanhos claros, olhos castanhos claros, as pontas dos meus cabelos estão coloridas em rosa e eles são curtinhos acima dos ombros. Eu estou vestindo uma blusa de frio na cor abóbora, estou aqui nos estúdios da EFAP e eu não estou sozinha, eu estou com a Jéssica. Tudo bem, Jé? Seja bem-vinda. Tudo bem, Gabi, obrigada. Oi, pessoal, eu sou a Jéssica Tambor, eu sou formadora na Start by Alura também. Eu sou uma mulher branca de estatura média, tenho olhos castanhos, uso óculos, os meus cabelos são longos, ruivos, ondulados e hoje estou vestindo uma blusa de frio da cor mostarda com um lenço verde. E estou muito feliz em participar hoje, Gabi. Legal, Jé. Pessoal, a gente vai falar então hoje sobre avaliação por unidade, as novidades que a gente trouxe desde o primeiro semestre. Então, lá no primeiro semestre, a gente começou a ter as avaliações por unidade. E agora, para o segundo semestre, a gente trouxe um tanto de melhorias que a gente queria repassar com vocês, certo, Gé? Isso mesmo. E o objetivo, então, para esse momento é falar sobre a navegação aí nessa funcionalidade nova, conferindo, então, as novidades para o segundo semestre, reconhecer os benefícios para a aplicação da avaliação por unidade e também identificar boas práticas da avaliação, como, por exemplo, incluí-las no processo avaliativo da SEDUC. Boa, Gé. E aí, só retomando o que é a avaliação por unidade, né? A avaliação por unidade, então, é um recurso que está lá na plataforma. A gente tem 10 questões ao final da unidade que a gente vai liberar ali para ser feita no terceiro bimestre. E ela vai gerar desempenho por turma, relatório individual, gabarito comentado, uma análise por questão e também a média por desempenho. Tudo bem? A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre ela. Até já! Olá, professores, bem-vindos de volta. E agora a gente vai dar uma olhada em quais são as possibilidades aí para as avaliações por unidade. Então, primeiramente, medir a proficiência em habilidades da BNCC relacionadas à computação. Depois, avaliar os conteúdos-chave, como lógica computacional, sintaxe, resolução de problemas, buscando alinhar aí as competências dos conteúdos trabalhados na plataforma com os padrões avaliativos que são amplamente reconhecidos. Depois, permitir que os professores adaptem estratégias de ensino com base nas evidências reais de desempenho e também validar o aprendizado ao longo das aulas ou unidades, conectando os conhecimentos práticos e também teóricos. Boa, Gé. E aí a gente vai, então, olhar um pouquinho mais para essa avaliação, para como a gente vai disponibilizar ela para os alunos. Eu vou pedir para compartilhar a minha tela. E aí eu sou uma professora, né? Eu tenho aqui o meu nome aqui nesse cantinho, onde tem um M. E aí eu estou na minha Dash, lá na plataforma da Start, e eu vou entrar no meu painel de gestão. Eu clico aqui no meu nome e venho até o painel de gestão. Aqui no painel de gestão, eu vou tirar um pouquinho o zoom da tela para ele aparecer. Esse painel lateral, a gente tem lá os exercícios, os projetos, né? É um painel que a gente já está habituado para acompanhar ali como os nossos alunos estão performando ali na plataforma. E aí eu tenho avaliações. Isso não mudou, eu vou clicar. Eu tenho um vídeo tutorial aqui para lembrar vocês do passo a passo. E eu vou clicar em acessar avaliações. E aí eu vou para o catálogo de avaliações. Aqui no cantinho a gente tem avaliações aplicadas, antigo histórico de avaliações e o catálogo de avaliações. Nas avaliações aplicadas é onde eu já disponibilizei para os meus alunos, já fiz alguma coisa com a avaliação, tá? As avaliações novas que vão entrar para o terceiro bimestre estão no catálogo de avaliações. Então vamos supor que eu vou aplicar aqui com o meu 9º ano, lá no primeiro bimestre, a avaliação dessa unidade Autômatos criando uma simulação de robô em Marte. Então eu localizo aqui a minha avaliação no meu catálogo, eu clico aplicar prova. Agora, quando a gente clica em aplicar prova, eu abro uma prévia da minha avaliação. Então eu consigo ver questão por questão, qual é a resposta correta, e aí eu já consigo ter essa visualização da prova antes de disponibilizar ela para os meus alunos. E aí eu vou lá embaixo no botão continuar a aplicação. Agora sim, eu posso abrir a lista de turmas que eu tenho para poder vincular aquela avaliação. Então, eu tenho aqui um ambiente que é um ambiente demonstrativo, né? Então, eu já preciso ver aqui se o 9º ano é exatamente a turma que eu vou aplicar. Nesse caso, não, porque é um ambiente de simulação. Mas uma outra novidade que a gente tem é que agora o nome da prova, para além de ter o nome da unidade, também tem indicado a série ou o ano e também o bimestre para que aquela unidade foi trabalhada. Então, eu vou clicar aqui em Programação 8º ano, que é essa minha turma de 4 alunos, e eu clico em Salvar configurações. Pronto, agora essa avaliação aqui do 9º ano, ela está disponível. Ela já está
lá na plataforma do aluno. Na hora que ele abrir, ele vai ver essa avaliação lá para ele responder. E aí eu tenho status aceitando resposta, ou seja, ela está aberta para os alunos, tá? A gente tem outras possibilidades de status, a gente vai fazer um resuminho para vocês, mas basicamente, avaliação encerrada. A secretaria já encerrou, porque é uma avaliação que está lá do início do ano e a gente não pode fazer mais. E não aceitando respostas, eu preciso ver se eu tenho disponível esse botão aceitar respostas, porque ele pode estar, eu vou colocar aqui, ó, uma avaliação que esteja aberta, eu vou parar de aceitar. Aí ele vai me dar dois caminhos, pausar e permitir continuar, ou encerrar essa avaliação e receber os resultados, tá? Então, esse status não aceitando respostas, eu tenho esses dois caminhos, posso pausar ou posso encerrar de vez. E aí, quando eu tenho encerrado uma avaliação, eu consigo ver o desempenho da minha turma. Eu clico em ver desempenho, e aí eu consigo ver aluno por aluno, como é que eles foram nessa avaliação. Isso não mudou. É o desempenho do aluno, da turma no geral, quantas pessoas fizeram a prova e quantas não finalizaram, porcentagem de conclusão, média de desempenho da turma, tudo bem? A gente pode voltar aqui para os nossos slides. E agora, Gé, eu queria ver com você sobre essa questão dos status da avaliação. Você pode detalhar um pouquinho mais para a gente? Boa. A gente trouxe aqui um slide, professor, que a gente indica que você até tire print, talvez, dessa tela, para que você sempre possa consultar caso haja dúvida. Então, nós temos aí 3 possibilidades, né? Então, quando está verdinho, ele está aceitando respostas. Ou seja, essa avaliação ela está ativa. Caso o estudante já tenha finalizado, ele não vai conseguir refazer essa aplicação. Ele só pode fazer uma vez, né? Então, caso ele não esteja aceitando resposta, deve ser porque esse estudante já concluiu aquela avaliação. O status de avaliação encerrada é como se fosse o nosso farol vermelho. Então, não dá mais para fazer aquela avaliação, porque já passou do prazo. Então, essa avaliação já foi encerrada pela SEDUC. E aí, depois a gente tem o status em amarelo, que tem 2 possibilidades, né? Ele chama ali não aceitando respostas, que foi o que a Gabi mostrou. Ali dentro a gente tem a opção de pausar e também tem a opção de encerrar. Para que eu vou usar isso? O pausar, eu vou usar em casos em que, por exemplo, eu tenho um aluno ausente, ou então caso uma turma tenha que descer para o intervalo e depois voltar, eu deixo pausada e depois, na hora que eles voltarem, eu retomo. E, caso eu quiser, eu posso encerrar também. Assim, todo mundo que tinha que responder já vai ter respondido e essa avaliação já vai poder ser computada ali dentro dos resultados para poder gerar um relatório. Bom, no próximo bloco a gente vai ver a versão do aluno. Até já já! Olá, professores! Então, agora a gente vai olhar, enquanto alunos, como é que essa avaliação veio para a minha plataforma. Eu vou pedir para compartilhar minha tela, para que a gente possa ver juntos. Então, eu estou aqui na dash da plataforma da aluna Bianca. A aluna Bianca faz parte lá daquela turma para quem eu acabei de compartilhar uma avaliação. Vocês lembram qual foi? Essa daqui do 9º ano, primeiro bimestre. Então, fica bem fácil. Assim que o aluno acessar a plataforma deles, lá no final da página, a gente vai ter aqui primeiro as unidades em andamento, né? Que aí eles vão ter um atalho aqui para ir para as unidades que eles estão trabalhando. E aí depois a gente tem as avaliações que estão disponíveis para esse aluno. E aí eu tenho aqui a avaliação do 9º ano. Eu vou clicar em fazer avaliação. E aí eu tenho uma série de recomendações, né, para esse aluno. E eu clico em começar a avaliação. E aí eu vou respondendo enquanto aluno a minha avaliação. Eu vou responder aqui com vocês de maneira aleatória, né? Então é importante a gente ir conduzindo esse aluno, que ele precisa responder e clicar em próxima questão. Se ele teve dúvida e respondeu sem certeza e quiser voltar à questão, ele tem a opção de voltar à questão. Eu vou chegar até a 10ª questão aqui com vocês. Já estou na penúltima. E aí pronto, cheguei na última questão, 10 de 10, para a gente poder responder essa avaliação. E aí eu tenho o botão concluir a avaliação. Se eu não clicar no botão concluir a avaliação, eu não envio isso para o meu professor e meus dados não vão ser computados e eu não vou saber quantas eu acertei ou quantas eu errei. Então eu preciso clicar em concluir a avaliação e aí a plataforma vai me perguntar: você está pronto para enviar as suas respostas? Ao concluir, suas respostas serão enviadas e não será possível fazer alterações. Se ainda não tiver certeza, volte à avaliação para poder responder ali alguma coisa que você quer trocar eu achei que era A, mas agora eu acho que é a D, então ele troca ali a alternativa e a hora que ele clicar em concluir e enviar resposta, pronto, ele concluiu a avaliação, ele não consegue mais responder essa avaliação. Esses dados vão para o professor e aí o professor consegue ver o desempenho da turma, como a gente acabou de ver. E aí, Gé, a gente quer falar um pouquinho de como é que isso entra no processo avaliativo, certo? A gente já pode voltar para os nossos slides. E aí, como é que isso entra, né, no processo avaliativo da Secretaria de Educação de São Paulo?
Boa. Eu trouxe aqui um quadro comparativo, né, para a gente conseguir ver todas as formas avaliativas que a gente tem. Então, primeiramente, a gente traz aqui os exercícios. Eles são feitos 3 a cada aula. E as intervenções pedagógicas, né, feitas a partir dos exercícios, elas são bem mais rápidas e focadas em dúvidas pontuais. Então, o professor ele pode acessar, né, ali no painel de gestão e ver a estatística de quais estudantes tiveram mais dificuldade em tal exercício. Ele consegue voltar na próxima aula e refalar ali sobre aquele conceito que gerou dúvida com os estudantes. Depois a gente tem os projetos, que são 2 por unidade, e depois, aí sim, né, o tema aqui desse planejamento, que é a avaliação por unidade, que é feita 1 por bimestre. E os temas, nesse caso, eles são bem mais abrangentes, né? São conceitos da programação que são usados naquela unidade. E por último, a prova paulista, que é feita também 1 por bimestre, que são temas mais abrangentes, focados aí nas habilidades da BNCC de computação. Boa, Gé. E a gente quer trazer também, professor, esse slide que traz um dado muito legal. Esse aqui é um dado da prova paulista do 2º bimestre do pessoal do ensino médio. E aqui eu sei que a gente está falando com vários séries e anos, mas aqui é para a gente ter uma noção. A avaliação por unidade que eles fizeram ajudaram no conteúdo da prova paulista. Então, essa primeira coluna, né, que foi 51% de acertos, foi justamente sobre a unidade que eles testaram na avaliação por unidade. Ou seja, a avaliação por unidade pode ser um aliado muito útil ali na preparação desses estudantes para a nossa avaliação, certo, Gé? Isso, bem legal, né, mostrar esses dados. E aí a gente vai relembrar também a sugestão de composição de notas que a SEDUC aí sugere, né? Então a gente tem a comparação para os anos finais e para o ensino médio. Para os anos finais, os estudantes vão ter aí 60% da nota final, equivalente ao desempenho dele do projeto, 25% é o resultado na prova paulista e 15% para avaliação por unidade. Já para o ensino médio, não altera ali, né, a avaliação por unidade, continua 15%, mas aí eles contam 35% para a prova paulista e 50% para os projetos de unidade. Boa, Gé. E aí a gente queria lembrar você, professor, do escopo sequência, né? Então, no escopo sequência, a gente sugeriu aqui para você, professor, que você coloque ali a avaliação por unidade como um critério ali de avaliação dos estudantes, mas só no 3º bimestre. A gente não vai disponibilizar a avaliação por unidade no 4º bimestre, porque a gente sabe que vocês estão com um tanto de avaliações nessa época do ano, não é? Então, a gente colocou aqui também um slide para vocês registrarem de alguma maneira. Olha lá qual é a sua turma, a sua semana, mas isso nada mais é do que uma cópia do escopo sequência, tudo bem? E aí, Gabi, a gente trouxe aqui algumas dicas para a aplicação dessa avaliação em sala de aula. Algumas boas práticas para antes de aplicar, primeiramente. Então, antes de aplicar, disponibilize essa prova momentos antes dessa aplicação. Ajuste a disposição das cadeiras e carteiras, né, na sala, a fim de dificultar a cola. Se vocês tiverem aí na escola de vocês sala de informática com aquelas baias, utilizem, que assim dificulta um pouco. A gente trouxe também uma sugestão ali de disposição de cadeiras e mesas, ali no cantinho do slide, que mostra que um estudante, dessa forma, ficaria um de costas para o outro, deixando essa mesa encostada na parede. Então, seria uma boa também. E, por último, comunique aos alunos quais são os objetivos dessa avaliação. Destaque ali a visibilidade para que eles possam falar as principais dúvidas em conceitos, para que seja revisado aí numa próxima unidade. Boa, Gé. E aí também a gente tem dicas para durante a aplicação. E aqui, basicamente, comunique ao seu aluno o tempo disponível que ele tem para terminar a prova, né? Quando estiver chegando ali no final, avise que está chegando no final e que ele precisa concluir a avaliação para entregar esses resultados. E aí, também avise que você está ali disponível para ajudar na navegação da plataforma, certo, Gé? E aí, para o final também, depois da aplicação, a gente também deixa de dica que você encerrar ou pausar essa prova, para que esse aluno não tenha mais acesso a essa prova, né? E também lembrar de conferir se todos os alunos responderam a avaliação, porque senão também deixar ela ali pausada para você retomar quando puder. O que mais, Gé, que a gente tem de dicas para esse professor? A gente tem o material de apoio. O material de apoio vai também apoiar vocês nisso, tem lá os lembretes sobre essas novidades, o documento orientativo também vai deixar esses lembretes. E acho que a gente já vai ficando por aqui, né, Gé? Vamos deixar esse QR Code que deve estar aparecendo agora para vocês avaliarem esse momento, dizerem para a gente se fez sentido esse planejamento de aula, porque a gente está sempre melhorando aqui o que a gente traz. Agradeço a sua presença, Gé, sua parceria, e nos vemos numa próxima. Até mais, professores.